Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Repitamos. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Jesus Cristo, Rei do universo. Vamos repetir isso? Jesus Cristo é o dos reis. Repita comigo. Nem Jesus e nem Cristo. Nem Jesus e nem Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu sei que a gente fala assim de maneira informal. Jesus é o meu Senhor, Cristo é meu Salvador. Mas a expressão mais correta, meus irmãos, e que o mundo não aceita, mas é a nossa fé. Jesus é o Cristo. Jesus Cristo. Quando eu falo Jesus Cristo, eu estou me referindo ao Jesus histórico e ao Cristo da fé. Jesus, ele é o Messias. Jesus, ele é o Salvador. Jesus, ele é o Emanuel. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se você vê as pessoas que não têm muita religião, mas que falam de Jesus, eles não falam de Jesus Cristo. Cristo para eles não, é só Jesus. Jesus é um cara legal, é um homem que passou por aqui fazendo bem, pregou amor, ensinou aí a lidar com a natureza, abraçou as pessoas, etc. Eles não passam para a dimensão espiritual, a dimensão teológica, a dimensão vicária do Cristo. Por isso que o título desta festa é Jesus Cristo, Rei do universo. Repita, o Jesus histórico é o Cristo da fé. O Jesus histórico é o Cristo da fé. É isso que nós estamos celebrando. É o que a teologia chama de já e ainda não. Já celebramos Jesus Cristo, o Rei do universo, mas ainda não na plenitude, porque o Senhor ainda não voltou na parousia. O que é parousia? É a segunda volta gloriosa de Cristo. Se a primeira vinda de Cristo foi na carne, a segunda foi na glória. Nós celebramos hoje o que nós celebraremos de maneira de mistério da encarnação no Natal. No Natal Jesus vem pela primeira vez. Onde? No útero virginal de Maria. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, igual a nós em tudo, menos no... Agora, nós vimos no livro de Daniel, profecia de Daniel, vimos no Apocalipse, que a segunda vinda de Cristo não será na carne, não será este mistério de ser gerado, ele já virá em glória. Vocês têm a leitura em mãos, você de casa. Eu estou na leitura de Daniel, capítulo 7, o versículo é o 13. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens vinha um filho, como filho um homem, como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias. Apocalipse vai dizer: a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, que nos libertou do pecado, olhai, ele vem sobre as nuvens. Então a festa de Jesus Cristo, o Rei do universo, é uma festa de cima para baixo. É o Cristo glorioso que vem tomar posse da história. Outra coisa muito importante, meus irmãos, a parousia que nós acreditamos, porque para nós cristãos, o Senhor voltará pela segunda vez, porque ele veio a primeira, agora ele voltará a segunda. Para os judeus, a segunda para nós é a primeira deles. Eles não aceitaram a vinda do Filho de Deus na carne, mas o aceitarão na glória. É por isso que a leitura de Apocalipse, que é a segunda leitura, capítulo 1, no versículo 7, vai dizer assim: olhai, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão. Quem são esses todos os olhos? Os que creem e os que não creem, os que o serviram e os que desprezaram, os que o acompanharam
e os que o crucificaram, os que obedeceram e os desobedientes. Todos os olhos o verão, também aqueles que transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. O que significa bater no peito por causa dele? Não vai ficar imitando o gorila, né? Não é isso. O que é bater no peito? É reconhecer que a salvação e a glória é graça, e foi por nossa culpa e pela nossa salvação que ele morreu na cruz. Onde é que na missa a gente bate no peito? No confesso. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamento. São as quatro formas de pecar: pensamento, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Com a mudança do missal romano, são 3 vezes. Bate no peito. Então, quando o Senhor estiver voltando em glória, o ser humano baterá no peito, reconhecendo que a culpa é nossa, mas que a misericórdia é dele. Que a pequenez é nossa, mas que a grandeza é dele. E aqui vale a pena uma consideração. Nós, cristãos católicos, não acreditamos em fim do mundo. Fala para quem está do seu lado. Para com esse papo de fim de mundo. Quem é que fala de fim de mundo? Quem fica lendo mão, quem fica jogando carta, quem fica invocando morto, esse pessoal que não faz parte da nossa família, pessoal do mundão, supersticiosos, religiões neopagãs, etc. Para nós cristãos católicos, não existe fim do mundo, existe fim dos tempos. Uma coisa é fim do mundo, outra coisa é fim dos tempos. O que seria fim do mundo? Esse mundo acabar. Explodiu, morreu todo mundo, acabou o mundo. Fim do mundo. O que é o fim dos tempos? É acabar o tempo nosso e começar o tempo de Deus. Qual que é o nosso tempo, meus irmãos? Como que se chama o tempo que nós vivemos? Como se chama esse tempo aqui? Cronológico. A palavra cronológico, cronologia, vem da mitologia grega, o deus Cronos, mitologia grega que eu estou falando, os mitos gregos, os deuses gregos. E o Cronos era um deus cruel, porque ele, para sobreviver, ele precisava comer criança, neném. Então ele engravidava as mulheres davam à luz, ele se alimentava da criança. O que significa então Cronos? É aquilo que nos devora. O tempo cronológico, ele não nos rejuvenesce. O tempo cronológico nos envelhece. Quanto mais tempo a gente vive, mais idoso nós haveremos de ficar. Ontem uma pessoa me disse: padre, eu não quero ficar velho. Falei: morra jovem, não tem outra saída. Se você não morrer, todos nós vamos envelhecer. E não é só o ser humano que envelhece, o mundo envelhece, as coisas envelhecem. Veja, o que você tem que é novo a vida toda. A gente compra uma coisa hoje, novo, um sapato novo, um tênis novo, um carro novo, um celular novo, iPhone 27, top. Você fala: nossa, é o último. Meu filho é o último, até que eles lancem o último. E as coisas vão ficando velhas. Você compra uma coisa nova hoje, é velha amanhã. Você faz uma casa novinha, pinta, tudo novinho. Passa pouco tempo, já tem um probleminha no cano, já tem uma mancha. Por que isso? Porque o mundo nos ensina, as coisas estão passando. Porque o nosso tempo é o cronológico. Este tempo, ele vai acabar um dia. Qual é o tempo que reinará? O tempo de Deus, que é chamado de kairótico. É o kairós de Deus, é o tempo de Deus, é o tempo sem tempo. É por isso que o tempo de Deus, por não ser cronológico, é um tempo que dura para sempre. É o que nós chamamos de
eternidade. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará. Quem comer deste pão, quem beber deste vinho, viverá para... Vocês já assistiram algum filme sobre a fonte da juventude? Quem é da década de 80? Indiana Jones, no Templo da Perdição. Indiana Jones tem vários filmes, ele sempre procura artefatos. Um dos melhores filmes dele, na minha opinião, é quando ele procura a fonte da juventude. Só que a igreja tem a fonte da juventude. E são duas. A primeira fonte da juventude é o batistério, que aquela água, ela nos morre com Cristo e nos ressuscita com Ele, e nos promete uma vida sem fim. E a Eucaristia e o sangue que jorrou do coração de Jesus é a fonte da eterna juventude. E Jesus vai dizer: aquele que come deste pão e bebe deste vinho viverá para sempre. Qual que é o sonho de todo ser humano? Viver para sempre. E não é um sonho, é uma promessa de Jesus. Entenderam o que eu disse até agora, sim ou não? Então você vai entender agora o que é a festa de Cristo Rei. É possível, no tempo cronológico, você já viver no tempo kairótico. Já é possível, aqui e agora, nós vivemos imersos na graça de Deus. Quando você reza, quando você se conecta com Deus, você sai do tempo cronológico e você entra no tempo da graça. Quando você pode se vingar de alguém que te fez mal, mas você perdoa a pessoa, porque dói perdoar, viu? Perdoar dói. Dói ou não dói? Se alguém falar com você assim: eu perdoo com a maior facilidade, a pessoa não sabe o que é perdão. O perdão nos humilha, o perdão dói, o perdão é difícil. Só que quando você vai para o rancor, para a vingança, você está no tempo cronológico. Mas quando você perdoa, você entra no tempo da graça de Deus. Você poderia escolher o pecado, você escolhe a santidade, você entrou no tempo kairótico. A família tem um nenenzinho, como tivemos hoje aqui no santuário, o batismo. A hora que a família traz aquele neném para ser batizado, aquele neném está vivendo o tempo da graça. Você está com um pecado mortal, procura o sacerdote para uma confissão. O padre te concede o perdão. Naquele momento, você está vivendo o tempo da graça. Daqui a pouco, nós vamos comungar o corpo e o sangue do Senhor. Quando você receber a Eucaristia e colocar na sua língua e voltar em oração, você está vivendo o tempo da graça. Um casal que vai perante o altar receber o sagrado matrimônio, a bênção de Deus unindo o homem e a mulher, ali eles estão vivendo a graça de Deus. Então note, nós estamos no tempo cronológico, mas nós podemos viver o tempo da graça de Deus. E a escolha de quem? É nossa, meus irmãos. Jesus Cristo, o Rei do Universo, é um título soberano. Mas o que nos interessa, em primeiro lugar, na nossa vida pessoal, na nossa experiência de santificação, não é se Jesus é Rei do Universo. Isso ele já o é. As leituras vão dizer, estou em Daniel, foram-lhe dados poder, glória e realeza. Todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno e não lhe será tirado. O seu reino é um reino que não se dissolverá. Então veja, ele já é Rei do Universo, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Imperador dos Imperadores. Todos baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Ele vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Por isso que a gente fala alfabeto em português. Alfa, beta, gama, delta, épsilon, é o alfabeto grego, né? Então, alfa é o início, ômega é o final. Jesus é o início e ele é o final de todas as coisas. E as coisas existem e subsistem nele. Aquele que é,
que era e que vem. Então, Jesus, Rei do Universo, é um fato colocado, e aqueles que não o sabem, um dia saberão. E não é um poder imposto, é um poder conquistado a preço de sangue. Apocalipse vai dizer: Jesus Cristo, a testemunha fiel. Por quê? Ele testemunhou o Pai com a palavra, com a vida, com as obras. O primeiro a ressuscitar dos mortos, uma ressurreição plena de corpo glorioso. É claro que antes de Jesus muita gente ressuscitou. Elias, Eliseu, eles mesmos ressuscitaram. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo, da sinagoga. Ele ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria. Esse pessoal todo viveu de novo, morreu de velhice ou doença. Jesus é o primeiro a ressuscitar em glória. E a ressurreição dele vence não apenas a morte, mas o pecado. O soberano dos reis de toda a terra. Existem os reis, Jesus é o soberano de todo o poder. Quando fala reis, é os governos deste mundo. Jesus é o soberano. Mas atenção, a Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino. Nós formamos um reino. Qual o reino? O reino de Deus. Sacerdotes para Deus seu Pai, consagrar a própria vida. Quando o rei, ele passava, chegando de uma guerra, ou entrando no seu reino, ou visitando outro reino, quando você assistir filmes onde existem reis, veja que os reis vão nas carruagens, né? E os soldados com patente mais alta, eles vão em cavalos. A tropa, ela vai a pé marchando. Então, você viu alguém marchando, é patente rasa, é soldado, etc. Você viu alguém no cavalo, são generais, capitães, são os graduados. E quando o rei ele ia passar na carruagem, quem ia à frente da carruagem? Os cavalos. Então, ali, esses superiores, esses homens de confiança do rei, eles iam no cavalo e eles iam olhando para o povo assim, ó. Eles estavam olhando o quê? Se as pessoas estavam se ajoelhando, curvando a cabeça, e ninguém poderia se manifestar contra. Era uma autoridade no medo. Quando aqueles soldados entravam, eles já olhavam para o pessoal assim, ó. Faça alguma coisa para você ver. Não ajoelhe para você ver. Não dobre a cabeça para você ver. Levanta e joga no rei uma laranja, um bagaço, para você ver o que acontece com você e sua família. Então, quando o rei chegava, tinha um respeito muito grande. Mas não era um respeito conquistado, era um respeito imposto pelo medo. Aqui está falando que Jesus é superior a todo rei. E que quando nós estamos na presença do Senhor, nós também ajoelhamos. Nós também dobramos a nossa cabeça. Mas é por medo? É por amor. É por adoração. Então este é o nosso rei. Ele não impõe, ele conquista pelo amor de ter entregue a sua vida por nós. Então a ele nós nos curvamos, a ele nós adoramos, não numa imposição de medo, mas numa reverência de amor. É um reinado que o mundo não conhece. Pilatos está na frente de Jesus. Eu nunca vi uma situação tão ridícula como essa, né? Um governador, nem rei ele é. E só para vocês entenderem, nós vamos ouvir este evangelho agora no tempo do Natal, mais precisamente na festa da Epifania, a visita dos reis magos. Quem era o rei na época que Jesus nasceu? Um de cada vez? Herodes. Quando os reis entram no palácio de Herodes, eles dizem para Herodes assim: nós viemos homenagear o rei que nasceu. O que a Bíblia diz? O que Herodes ficou? É uma palavra. Herodes ficou? Ele ficou feliz? Ele ficou alegre? Ele ficou o quê? Começa com per, acaba conturbado. Ele ficou o quê? Acertaram.
Ele ficou perturbado. Só que a leitura tem um macete aí. Herodes, com todo o seu reino, ficou perturbado. Por que só Herodes não ficou perturbado, sendo que era ele que estava com medo de perder o reino? Porque a imposição do poder de Herodes não era no amor, era no medo. E as pessoas sabiam, se contrariar Herodes, nós vamos pagar o pato. E no final pagaram. Ele com ódio manda matar todo menino de 3 anos para baixo. Um louco. E há um hino muito bonito da Idade Média, e que a igreja canta até hoje, na festa da Epifania. Maravilhoso. Em latim, fala em português. Vai dizer assim: aquele que oferece um reino do céu, não está querendo roubar os reinos da terra. Então Jesus não está preocupado com o reino de Herodes. Ele vem nos oferecer um reino dos céus. Este é o reinado de Cristo. E quando Cristo está na frente de Pilatos, que é um governador, é um cargo de confiança do grande Herodes, ele olha para Jesus e não entende o que ele está vendo ali. E ele então começa esse diálogo complicado, onde ele pergunta: tu és rei? Pilatos não tinha muita paciência não, né? Quem faz o meio campo com Pilatos ali é a mulher dele. Como que chama a mulher dele? Leitura de Bíblia aí está carente, né? Cláudia. Muito bem, Cláudia Prócola é o nome dela. Então ela vai até o marido, que é Pilatos, e fala com ele assim: não condene este homem, porque a noite toda eu sonhei com ele, ele é justo. Então Pilatos estava numa situação difícil, porque ele não acreditava em Jesus. Quando ele pergunta para Jesus: tu és rei? Jesus devolve a pergunta: dizem, você está dizendo isso de ti mesmo ou disseram isso? Pilatos vai dizer para ele: por acaso eu sou judeu? Quer dizer, eu estou fora disso aí. Só que Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus. Ouvido falar o quê? Ele pregava bem, ele acolhia as pessoas, ele multiplicou o pão, ele ressuscitou os mortos, devolveu vista ao cego, audição ao surdo, fez andar os paralíticos. Era um homem amado por todos, abençoava as crianças. E ali ele está na frente daquele que ele já tinha ouvido falar. Só que quando ele apresentava aquele homem ao povo, o judeu, que no caso aqui, o sinédrio, os mestres da lei, sacerdotes, o crucifixo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí ele pergunta para Jesus: tu és rei? E meus irmãos, só abrir um parênteses, não está tempo de estudar a Bíblia profundamente, só para vocês entenderem. Se o problema de Jesus fosse o messianismo, aí ele fala que ele é Deus. O problema de Jesus era com quem? Com o templo, com os sacerdotes, fariseus e mestres da lei. Então Pilatos não dava nem tchum para isso. Vocês que resolvem isso aí? Eu estou preocupado com o Messias? Eu acredito nisso. Eu estou preocupado com o Filho de Deus? Vocês que resolvem essas micholhas de vocês aí. Só que o sacerdote é muito esperto. Caifás, Anás, não são mole não, né? Politiqueiros. Graças a Deus, não tem hoje mais política dentro da igreja, né? Graças a Deus, não tem politiqueiros. Mas, a gente que adora carreirismo político, eclesiástico, né? Mas naquela época tinha. Eles eram políticos, eles sabiam mexer com peças. Então, hora que Pilatos, atenção, talvez isso passou despercebido na Bíblia e você não viu. Hora que Pilatos apresenta Jesus, fala assim: eu não encontro culpa nenhuma neste homem. Ah, ele se fez filho de Deus, não sei o quê. Pilatos não tem nada com isso. Resolva isso com vocês. Aí Caifás falou assim: olha, se a gente ficar só no âmbito do judaísmo, nós vamos conseguir matar Jesus Cristo. Nós temos que levar essa discussão para qual âmbito? Político. Aí eles vão dizer para Pilatos: ele se fez rei, e nós temos um só rei, César. Ele está contra César. O que ele fez com Pilatos? Então, se você não condena, você também está contra César. Olha que confusão. Então Pilatos teve que entrar na discussão,
Porque eles tiram da questão judaica e levam para a questão política. Ele se fez rei dos judeus. E nós temos um só rei, César. Olha como que eles são safados. Porque eles não gostavam do Império Romano. Eles estavam sendo escravizados pelo Império Romano. Eles eram sacerdotes de quem? Do Deus Altíssimo. O Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Mas na hora de acusar alguém, meu filho, a pessoa dá alma até pro cão. Ou não dá? Dá, viu? Duvida não que dá. Aqui eles vão falar, não, mas a discussão não é essa. A discussão é que ele é inimigo de César. E se ele é inimigo de César, ele é teu inimigo, Pilatos. Aí Pilatos entra, tu és rei? Você está entendendo a pergunta? Pilatos está perguntando, tu és um profeta? Tu és o Messias? Pilatos tem nada com isso. Mas quando entra no nível político, aí pode chegar no ouvido de César. Aí ele pergunta, tu és rei? Está dizendo isso por ti mesmo ou te disseram isso? Por acaso eu sou judeu, Jesus? Olha para mim e me fale, eu tenho cara de judeu? Os seus te entregaram a mim. O que é que fizestes? E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Vamos repetir isso. O meu reino não é deste mundo. Deus não sabe qual é o nosso problema? Sabe o que é o nosso problema? Nós queremos ser de Deus, vivendo como vivem os que são deste mundo. Esse é o problema dos cristãos e de muitos católicos. Nós não entendemos que o reino de Cristo não é deste mundo. Pedro achou que o reino de Cristo era deste mundo. Quando eles foram prender Jesus, o que é que Pedro fez? Um de cada vez. O que Pedro fez? Ele rezou? Isso. Ele tira a espada, ele tinha uma espadinha, ele corta a orelha de um soldado chamado Malco. E o soldado cai gritando com a mão. Jesus olha, dá a orelha no chão. E o sangue vai indo. O que Jesus fala para Pedro? É isso aí, Pedro. Põe o pau para quebrar. Vamos lutar, gente. Não. Fala, Pedro, guarda a espada. Quem fere com ela, por ela será ferido. Ele pega a orelha, coloca no lugar, e acontece um milagre. A orelha do cara volta. O cara passa a mão, não tem mais ferida nenhuma. Por que Jesus fez isso? Ele vai dizer para Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam por mim. Respondam-me, meus irmãos, você acha que Jesus, o Filho de Deus, precisava da espadinha de Pedro para defendê-lo? Era só ele fazer isso aqui, ó. Era um piscar, uma legião de anjos, arcanjos, estava tudo preparado para defender o Senhor. Nem precisa de legião, não. Um anjo ali acabaria com a faca toda. Só que Jesus nos ensinou o quê? Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a entregou como um cordeiro ao matador. Ele não abriu a boca. Ele é a oferta, é o ofertante. O meu reino não é deste mundo, os meus guardas teriam lutado por mim, mas o meu reino não é daqui. Aí Pilatos pergunta, então tu és rei? O que Jesus responde? Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Aí Pilatos, o evangelho acaba, mas temos uma pergunta aí. Pilatos é o pai do relativismo, né? É o pai do relativismo. Porque Pilatos vai perguntar para Jesus, quies veritas? Naquela época era latim que eles falavam, né? Que é a verdade? E Jesus fica calado. Por que Jesus não respondeu? Porque Jesus era a verdade. Ele estava vendo a verdade, só que ele achava como as pessoas acham hoje. Cada um tem a sua verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, viva do seu jeito, eu vivo do meu, eu não te condeno, você não me aponta, está tudo bem, nos abraçamos, somos amigos e irmãos. Aí quando Jesus diz, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo não aceita mais, Jesus é a verdade. O mundo aceita Jesus como uma
verdade, existem outras verdades. Pilatos iniciou essa discussão. Que é a verdade? Jesus não responde. Os exegetas nos explicam que Jesus vai ser flagelado. Quando Jesus volta, coroado de espinho, com o manto de púrpura, amarrado, com a farinha nas mãos, pingando em sangue, Pilatos chega com ele no pretório, aquela multidão está lá embaixo, toda querendo sangue, e Pilatos então diz: Ecce homo, eis o homem. Então aqui tem uma pegadinha do evangelho. Você tira a flagelação e lê o texto assim: Quies veritas, ecce homo. Que é a verdade? Eis o homem. É o que Pilatos não entendeu. E aqui, meus irmãos, tem a virada de chave onde nós precisamos viver. Que nós temos Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele é a única verdade revelada pelo Pai. Todas as outras verdades estão em consonância com a verdade de Cristo. O mundo pode até não aceitar, as pessoas podem criticar, mas Apocalipse diz: um dia vai ter fim esse tempo cronológico, e o Senhor voltará em glória. Quem crê, quem não crê, quem foi santo, pecador, quem crucificou, todos o verão. Aí, meu filho, já era. Cada um receberá a sua sentença. Nós acreditamos que este dia chegará. Quando, Padre, será esse dia? Os anjos do céu não o sabem, Jesus não sabe. Quem é que sabe? Somente o Pai. Quando eles perguntaram para Jesus: quando que vai acontecer tudo isso? Jesus responde: eu não sei, nem os anjos do céu. Esse segredo o Pai guardou para ele. Só Deus, Criador, sabe o dia. E é por isso que nós celebramos hoje Jesus Cristo, o Rei do Universo. E acima do universo, Jesus Cristo, o Rei do nosso coração, da nossa vida. Hoje, meus irmãos, a igreja nos pergunta, e cada um responda para Jesus: Jesus é o Rei da sua vida? Jesus é o Rei do seu coração? É um rei um pouco diferente, né, meus irmãos? Não tem coroa de ouro, a coroa é de espinho mesmo. Não tem um trono de ouro, o trono é a cruz. Ele não se impõe, ele nos compra pelo sangue. E quando nós o vemos na Eucaristia, nós dobramos o joelho e abaixamos a cabeça, não por medo, mas por amor e adoração. Este Senhor é o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano que domina toda a terra. Finalizando, uma parábola muito bonita, que fala sobre o assumir Jesus na nossa vida e deixar que Ele seja verdadeiramente o Rei das nossas famílias e o Senhor da nossa história. Havia um pintor italiano chamado Giuseppe Lombardo, pintor famoso, e o sonho dele era ter filho. Ele se casou e os anos foram passando e não veio filho nenhum. Claro, ele queria filho para ser pai, mas ele queria o filho mais ainda para ter um herdeiro. Que ele tinha um castelo menor, mas era um castelo, tinha algumas adegas, algumas tabernas, tinha gado, ovelhas. Era um homem com uma posse bem expressiva. E deixar para quem? E nessas tentativas de ter um menino, a mulher dele engravidou. Mas era uma mulher muito doente, a vida toda ela foi doente. E ela então gera uma criança muito doente. E quando aquela criança nasce, assim bem defeituosa, as perninhas tortas, os bracinhos para trás, não enxergava de um olho, a boquinha torta, a orelha fora do lugar, uma criança não bela, né? E as pessoas não viam a criança porque a família escondia, mas era o filho dele, era o filho dele. Aquela mulher que era muito doente entrou num processo de depressão profunda e pouco tempo depois ela morreu. 3 anos e pouco, ela já deixou o menininho órfão. Aquele homem, um processo de muita solidão,
já tinha uma governanta, uma mulher que morava lá, uma senhora, e ela cuidava do menino. O menino, muito doente, também veio a falecer. Antes do menino falecer, ele, que era pintor, não é? Ele pintou o retrato do menino no sofá, um biomo que ele tinha. Mas pintou como o menino era, porque a família amava o menino, né? E aquela criança morre. Pouco tempo depois, todo mundo já sabe o final da história, ele também, numa crise existencial, parou de pintar e morreu também. Ele deixou um testamento, porque ele tinha uma mágoa. Por isso que não é bom a gente ter mágoa, né? Ele tinha uma mágoa da família, porque a família, ninguém visitava o casal por causa do menino. Ninguém queria ver o menino, muito feio, muito deficiente, torto, então ninguém ia lá. Então ele ficou com uma mágoa da família. Então no testamento, ele deixou o testamento assinado de próprio punho, que toda a fortuna dele não iria para os parentes, iria para leilão, que seria leiloado tudo que ele tinha, e todo aquele dinheiro do leilão seria doado para instituições naquela época, cuidava de leproso, cuidava de pessoas também com deficiência, etc. Marcaram o dia do leilão, e todo mundo conhecia. A Europa conhecia os quadros de Giuseppe. Então o castelo dele, um salão enorme, lotou de pessoas. E o testamento era muito claro. O primeiro bem a ser leiloado era o quadro do filho, e depois todos os outros. E as pessoas foram, porque elas já conheciam um quadro conhecido, o Outono de Giuseppe, lindíssimo quadro. Então as pessoas queriam esse, outros queriam a Primavera, outros queriam a Mulher Solitária, uma mulher andando no caminho. São quadros caríssimos, mas o primeiro quadro a ser apresentado foi do filho. Só que as pessoas não conheciam o quadro, né? Na hora que o leiloeiro tira aquele pano de veludo vermelho, aparece aquele menino todo defeituoso, todo torto, um rosto disforme. Todo mundo, pelo amor de Deus, que pintura horrorosa, isso eu não quero na minha casa de jeito nenhum. E ninguém levantava a mão. E o leiloeiro, este é o primeiro desejo de Giuseppe, o quadro do seu filho amado. Depois desse, os demais. Ninguém comprava o quadro. A governanta, que conhecia a história e cuidou daquele menino desde o dia que ele nasceu, disse: eu compro o quadro. Estou notando que as pessoas não querem o quadro porque não conhecem a história da criança. E eu conheço o sofrimento do casal, o amor de Giuseppe. Eu não tenho fortuna para comprar o quadro. E o leiloeiro disse: não, o testamento não fala de valor, fala que este é o primeiro a ser arrematado. Quanto que você quer oferecer? É como se fosse hoje uns R$300, muito pouco. Algumas moedas que ela tinha ali, uma mulher pobre também. Então ela adquire o quadro, chamado O Filho. Quando ela vai pegar o quadro, e ela vai saindo do salão, tinha um envelope atrás do quadro. O envelope cai. Aí o leiloeiro disse: você leiloou o quadro, não o envelope. Devolva o envelope. A hora que eles abrem o envelope, que estava lacrado com cera, com o símbolo do anel de Giuseppe, ali estava o testamento 2. Estava escrito assim: por este testamento, eu, Giuseppe Lombardo, nas minhas faculdades mentais, anulo o primeiro testamento, concedendo todos os meus bens àquele que adquiriste este quadro do meu filho, seja qual fosse o valor. Ali terminou o leilão. Aquela mulher pobre, de uma hora para outra, herdou toda a fortuna de Giuseppe. E todos os que estavam no salão disseram: se eu soubesse, eu comprava este quadro por milhões, porque foi uma fortuna que nós perdemos de bandeja. Meus irmãos, quem é o pai da história? O Criador. Quem é a criança do quadro? Jesus Cristo. Porque para você comprar aquilo ali, tem que ter coragem. Isaías vai dizer que os olhos se desviavam, parecia um verme,
não tinha aspecto humano, era feio de se ver, ninguém queria aquilo. Pega na minha gaveta, debaixo dos meus paramentos, aquela cruz que está lá, aquela dos monges. Vou mostrar para vocês uma cruz feita a partir do sudário. Então ninguém quer comprar alguém na cruz. Se fosse no trono, de púrpura e coroa de ouro, todo mundo quer. Mas como está na cruz, com espinho, ninguém quer. Só que aqui tem um segredo, meus irmãos. Aquele que diz e assume Jesus como o rei da sua vida, como o Senhor da sua história, você não pense que atrás da cruz terá um envelope. Terá muito mais que um envelope. Porque assumindo Jesus Cristo, você assume a salvação que Ele nos comprou. Então quando nós vemos um aspecto como este que aqui está, depois da missa eu vou deixar para vocês pegarem e desejarem. Este aqui é um crucifixo feito pelos monges, que passa uma visão de como Jesus estava na cruz. Não é uma visão bonita de se ver e nem algo que se queira comprar. É o que aconteceu com a criança de Giuseppe. Quem vai comprar isso? Quem quer um rei desse? Quem quer servir um crucificado entre dois ladrões? Tanto é que Jesus pregou para as multidões, curou a tantos. Quantos estavam no pé da cruz? Você conta nos dedos. Nós somos os que ficamos. Este é, meus irmãos, por mais que o mundo não nos entenda, este é Jesus, o Rei do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que nos comprou pelo preço de sangue. É por isso que nós estamos aqui. Nós entendemos o que está atrás da cruz. Aquela mulher comprou o quadro não por causa do quadro, é que ela conhecia a história da criança. Quando nós conhecemos a história de Jesus e o que Ele fez por nós, é impossível levar uma vida sem o Senhor. É impossível, não é? Eu falo como padre. Imagine, se eles falassem comigo assim: olha, a partir de hoje você não pode ter fé em Jesus mais não. A partir de hoje você não pode pregar mais não. A partir de hoje você não pode celebrar a missa mais não. Melhor me matar mesmo, porque se eu me matar eu morro, depressão. Imagine se alguém falar com você assim: a partir de hoje você não vai comungar nunca mais, não tem mais missa para você, acabou. Qual o sentido nosso, meus irmãos? Trabalhar, comer, dormir, ganhar dinheiro, estudar, só isso. Não tem dimensão nenhuma além desta vida que passa tão rápido. É por isso que neste domingo, nos preparando para a grande festa do Natal de nosso Senhor, a igreja nos coloca Jesus Cristo, o Rei do universo. Que sejamos como a mulher da história. Eu entendo, eu conheço a história, eu amo e eu recebo a minha cruz. Que se com Ele eu viver aqui embaixo, com Ele haverei de reinar lá em cima. Jesus Nazareno não é apenas o Rei dos judeus, mas o Rei da nossa vida e da nossa história. Que possamos, por intercessão de Nossa Senhora, testemunhar Jesus com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações. Preparemos o nosso coração, porque um dia Ele voltará, não mais numa cruz, mas em glória, sobre as nuvens. Para aqueles que não creem, será um dia terrível, tenebroso, mas para nós que vivemos com Ele, por Ele e nele, será um dos dias mais felizes da nossa vida. Eis que vem o libertador, eis que vem a verdade. É o Senhor que vem para nos dar vida e vida plena. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor.